Quem tem diabetes não pode comer nada. Tenho certeza que você já ouviu esse comentário de gente que não tem o que fazer do que atazanar a nossa vida. Nesse vídeo eu quero te mostrar que você pode comer sim e pode comer de tudo. E no final desse vídeo eu quero compartilhar a estratégia alimentar que eu utilizo para fazer com que a minha glicemia suba mais devagar depois das minhas refeições. Eu sou Carla Macanhã e eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001. Eu compartilho no YouTube e no Instagram as minhas experiências, vivências e estudos relacionados ao mundo do diabetes. Se você não quer perder nenhum dos vídeos que a gente libera aqui, aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Para falar como a alimentação afeta o diabetes, eu preciso fazer uma breve introdução sobre o diabetes tipo 1. A gente já sabe que o diabetes tipo 1 é uma doença que afeta a nossa capacidade de produzir insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. No caso do diabetes tipo 1, que é o que eu estou falando aqui, a gente para de produzir insulina 100% em algum momento após o diagnóstico, seja já no diagnóstico ou alguns meses depois. Mas a produção de insulina é cessada 100%. E para que serve a insulina? Qual a consequência disso? O nosso corpo, para funcionar, precisa de um combustível. O nome desse combustível é glicose. Eu não vou chamar de açúcar, porque açúcar pode ser muita coisa. Açúcar de mesa não é glicose, açúcar de mesa é sacarose, tá? Então aqui o combustível do nosso corpo é glicose. E o que se transforma em glicose no nosso corpo? Tudo que a gente come. Por isso que muita gente fala que diabético não pode comer nada, o que é uma grande mentira, ok? Mas de fato, tudo se transforma em glicose no nosso organismo, porque tudo que a gente come é combustível para o nosso corpo. Mas para você entender um pouco dessa glicose, eu preciso te explicar sobre outro conceito importante na alimentação, que são os macronutrientes, né? Os macronutrientes, o que são? Você deve lembrar lá da escola, a gente tem carboidrato, que é o que a gente mais fala aqui no canal, fala no diabético, né? No mundo do diabetes. Carboidrato, depois nós temos proteína, carnes, ovos, depois a gente tem gorduras, né? Azeite, frituras, manteiga, né? Os carboidratos, pão, macarrão, fruta, legumes, etc. Tá? Então esses são os 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Raramente você encontra um alimento que só tem um deles, tá? Se a gente falar num pedaço de carne, né? É proteína pura. Não, também tem gordura ali. A gente não põe um azeite ali para fazer aquela carne, tem gordura. Vai comer um pão com manteiga, carboidrato? Não, tem um pouco de gordura. Então, normalmente a gente encontra coisas associadas, né? Vou comer uma salada. Uma salada tem fibra. Fibra é um tipo de carboidrato que não altera a nossa glicemia, porque a gente não digere, mas tudo que vem da planta é carboidrato, inclusive as fibras, tá? Mas, como eu disse, fibra a gente não digere, diferente de amido, diferente de outros tipos de carboidrato. Então, vou comer ali fibra, não vai subir minha glicemia? Calma, tem gordura, não botou um pouquinho de azeite, um fio de azeite ali na sua salada? Então, raramente a gente vai encontrar alimentos puros, só tem carboidrato, só tem açúcar, só tem gordura. Uma boa exceção que a gente pode dizer é o açúcar em si, né? O açúcar em si, o mel também, só vai ter carboidrato. É carboidrato puro, por quê? Porque é açúcar puro, tá? O que eu falei lá da glicose, do açúcar, de forma didática, tudo é açúcar, né? Mas a gente tem o açúcar de mesa, se chama sacarose, que é uma glicose com frutose. Para o nosso corpo aproveitar aquilo lá, ele vai usar só a glicose. A frutose vai se transformar em reserva de gordura, pneuzinho, tá? Então a gente tem a glicose, que é utilizada como combustível. E o que se transforma, né? Eu falei que tudo se transforma em glicose, né? Não só o carboidrato, não só o pão, não só o macarrão. A proteína também, a gordura também, mas em proporções diferentes. 100 gramas de carboidrato vai ser 100 gramas de carboidrato que vai ser convertido em glicose. Já 100 gramas de proteína não vai ser 100 gramas convertidas em glicose, né? Vai ficar aí entre 20, 30 gramas vai se transformar em glicose. O resto vai em aminoácido. Isso daí é papo para outra aula onde eu vou falar de macronutrientes. Mas nem tudo da proteína vai se transformar em glicose. A gordura, a mesma coisa. 100 gramas de gordura não vai se transformar em 100 gramas de glicose, né? Vai se transformar em 40%, 60%, depende da gordura que você está comendo, em energia em glicose. O resto vai se transformar em ácidos graxos, triglicerídeos, né? Alguns vão para gordura, outros vão para a formação de outros hormônios, outras coisas que a gente precisa no corpo. Então é importante que você entenda toda essa composição para poder entender que tudo de fato vai afetar
a sua glicemia. Carboidratos, proteínas e gorduras, tudo isso vai fazer aumentar a sua glicemia de formas diferentes e em velocidades diferentes. O principal conceito que o diabético tem que entender sobre esse conceito de alimentação, que mais impacta ali, se eu tivesse que eleger de tudo isso que eu preciso entender, o que eu preciso entender melhor? Você precisa entender carboidrato, tá? E existem, de forma didática, duas formas de carboidrato principais, tá? Carboidratos simples e carboidratos complexos. O que é um carboidrato simples e o que é um carboidrato complexo? Carboidrato simples é um carboidrato que não tem fibra associada, não tem gordura, ele é simples, ele vai ser absorvido muito rápido. Mel, doce, bolo, não nem falar que tem vitamina, né? Normalmente carboidrato simples assim é muito rápido. O que é um carboidrato complexo? É um carboidrato que tem fibras, tem vitaminas, às vezes tem gordura, tá? Ele não é tão rapidamente absorvido. Uma banana, por exemplo, ela é alta em carboidrato, né? Uma banana prata de 90 gramas de peso, só da banana sem a casca, você vai ter aí em torno de 30 gramas de carboidrato, mas você vai ter muita fibra. Então a fibra, ela vai reduzir a velocidade de absorção do seu carboidrato. É diferente do que acontece, como por exemplo, num bolo, né? Você come um bolo, né? Tem farinha, né? Tudo que tem farinha, de forma geral, aumenta muito rápido a nossa glicemia se não tiver alguma coisa associada. Então o carboidrato simples, ele vai aumentar muito rápido a sua glicemia, o carboidrato complexo vai aumentar mais devagar. Tá? Por isso que o pessoal fala em alimentos integrais, tem alguns prós e cons, algumas coisas que realmente funcionam ou não, mas de forma geral, para você ter uma ideia, o carboidrato, que seja um arroz integral, ele seria um carboidrato mais complexo, né? Porque a fibra ali está mais preservada, então vai ser mais difícil de absorver. Então um arroz branco, um arroz polido, ele é um carboidrato mais simples, né? Só sobrou amido, então ele vai fazer um pico na sua glicemia. Isso pode ser, existem opiniões diferentes, vai reagir de forma diferente cada pessoa, mas de forma didática vamos seguir nessa linha de raciocínio. Mas só porque tudo se transforma em glicose no nosso corpo, pelo menos em um percentual, não significa que o diabético precisa de restrição de algum tipo de alimento, de algum dessas grandes classes de alimento, né, desses macronutrientes. Qualquer dieta, mesmo que para uma pessoa que não possua diabetes, que restrinja totalmente algum desses macronutrientes, ela pode ser nociva à saúde se ela não tiver um acompanhamento médico, se ela não tiver uma proporção nutricional condizente com o que a pessoa gasta durante o dia. Então a gente tem que levar muito em consideração a vida da pessoa, né? Por isso que tratamento para o diabético e dieta também é muito personalizada. Precisa levar em consideração as particularidades de estilos de vida, de hábitos alimentares, de gostos e do próprio organismo do paciente do diabético. Como para qualquer pessoa, tenha ou não tenha diabetes, não é recomendado, você não vai ouvir nenhum médico ético recomendando isso, nenhum nutricionista recomendando que carboidratos simples, né, doces, alimentos ultraprocessados, pães, macarrão, açúcar, né, alimentos açucarados, tem um consumo liberado, não tem consumo limitado recomendado. Você não vai ver ninguém recomendando isso, porque tem. Ninguém tem carta branca para comer o quanto de doce de carboidrato simples quiser. E eu sei que muita gente, quando recebe o diagnóstico do diabetes, quer comer de tudo, quer comer à vontade, quer comer como se não tivesse amanhã, simplesmente porque proibiram. Alguém, muitas vezes um médico despreparado, tem essa abordagem, isso acontece, ou os pais mesmo se assustam, né? Aconteceu comigo também. Você não pode mais comer doce, você nunca mais vai poder comer doce. Não vou focar nisso daqui, porque também não é uma realidade, mas o fato de você não poder comer doce com frequência não é uma restrição só para você, entendeu? A diferença é que você, quando comer doce, você vai ter que tomar uma insulina na quantidade ideal. Por isso que a gente usa lá a contagem de carboidrato, uma estratégia personalizada para tomar uma quantidade de insulina específica para o que você está comendo, né? Aí você tem ali uma liberação, uma liberdade para comer algum alimento que muitas vezes ali não era indicado comer. Você tem mais liberdade para fazer isso se souber quanto de insulina tem que tomar, que isso é a contagem de carboidrato.
Mas muitas vezes o diabético fala, eu não aceito essa proibição, eu vou comer à vontade. Mas gente, imagina só, já não é recomendado para quem não tem diabetes comer doce à vontade. Para quem tem diabetes é muito pior. Vai ter muito mais consequência, a consequência vai chegar muito mais rápido. Para você se utilizar dessa técnica de contagem de carboidrato, você precisa de um acompanhamento médico e acompanhamento nutricional. Você precisa de um acompanhamento de um endócrino, de preferência que tenha especialidade com diabetes, para ele poder te passar, fazer o cálculo de quanto de insulina você precisa, porque é baseado em peso, é baseada em sexo, se é homem ou se é mulher, biologicamente. Tudo isso faz diferença. E você precisa de um acompanhamento também nutricional, porque só o nutricionista que vai poder te fazer um cardápio adequado ali, né, distribuindo esses macronutrientes, essas calorias, esses carboidratos, as gorduras e as proteínas ao longo do dia da forma mais adequada para você, considerando a sua sensibilidade à insulina, considerando tudo que você precisa para ter uma dieta adequada. E antes de eu te falar a minha estratégia para reduzir os meus picos de glicemia, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal. Eu preciso de inscritos para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue ele para mais pessoas que estejam buscando esse tipo de informação, assim como você está agora. Então bora para a minha estratégia? A minha estratégia para minimizar os danos que um carboidrato simples, como pão, macarrão ou alimentos com açúcar, podem causar na minha glicemia, o pico, é consumo de fibra. Eu vou ler ao longo do vídeo, essa é uma das estratégias, tá? Vou falar até mais outra aqui de bônus para vocês. Mas é o consumo de fibra, fruta, verduras, legumes. Você não tem ideia de como uma alface, por mais simples que seja, pode ajudar a reduzir a velocidade de subida da sua glicemia. Isso porque a fibra atrapalha essa absorção do carboidrato. Ela funciona quase como uma rede, assim, sabe? Uma peneira, ela atrapalha mesmo. Então, seu corpo lá tá tentando quebrar aquela fibra que eu falei que é um tipo de carboidrato, mas que a gente não tem enzima para quebrar, né? Então, por isso que ela é evacuada. Mas ele tá lá tentando quebrar a fibra enquanto o carboidrato tá ali na fila, né? Seu corpo não foca 100% da energia naquele carboidrato naquela hora. Então, ela reduz, tá? Então, ajuda muito no controle. Então, sempre que tem uma refeição que tenha verduras, que tenha legumes, eu começo primeiro pelos legumes, começo primeiro pelas verduras, depois eu vou para as proteínas e depois para os carboidratos. Normalmente eu faço essa sequência. Isso me ajuda a reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos. Outra estratégia que me ajuda muito a não ter os picos altos de glicemia é evitar bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos. Pessoal, vocês não têm ideia de como os sucos podem influenciar na nossa glicemia. Os sucos são praticamente frutas concentradas, seja um suco de caixinha sem açúcar ou um suco natural mesmo. Um suco de laranja contém ali a quantidade de carboidrato concentrado de 3, 4 laranjas, então sobe muito a glicemia. Eu sei que não é a estratégia mais adequada, mais saudável, né? Você pode pensar, é muito melhor tomar um suco do que um refrigerante. Mas pensando na nossa glicemia, é melhor tomar uma Coca Zero do que um suco de laranja acompanhando seu almoço ou seu jantar. Você vai ter muito menos impacto na sua glicemia e o problema da Coca Zero vai afetar muito menos a sua saúde do que o que um suco de laranja iria afetar, tá? Então, são dicas polêmicas, eu sei, mas pensando no diabetes, é uma estratégia que vai te ajudar muito mais no controle. E agora, eu quero saber de você. Que estratégias que você faz aí para tentar não fazer sua glicemia subir ou reduzir um pouco a velocidade com que ela sobe? Comenta aqui nos comentários, porque eu quero saber e outras pessoas que acompanham aqui o canal, que assistirem esse vídeo, também podem ser ajudadas com seu comentário. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo para receber as novidades e as notificações do nosso canal. Te espero no próximo vídeo.